Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Estamos aqui construindo o nosso mapa verso. Estamos na semana 10, aula 2, onde nós estamos vendo a questão de como obter um modelo matemático, mais especificamente, como construir um modelo de programação linear. Isso vai ser importante para o problema de logística da soja que a gente tratou na semana 9. Se você não viu a semana 9, vai aparecer um card ali em cima. E se você também não viu a aula anterior, onde a gente começou a explicar uma série de conceitos importantes de programação linear, vai aparecer outro card aqui em cima também. Considere se inscrever, comentar, ver. A gente precisa desse retorno para a gente saber se o nosso conteúdo está legal, se precisa de ajustes, enfim. Vamos lá. Então vamos continuar o nosso trabalho aqui, pessoal. O que eu falei da aula passada? Eu falei que a gente tinha um problema lá de programação da produção, né? E agora, então, a gente vai elencar, enumerar as possíveis soluções daquele problema, tá? Então, esse problema de programação da produção, ele estava dado nesse formato algébrico, tá? Então, lembrando aí que é importante você ser capaz de realizar a interpretação desta álgebra. Esta álgebra tem uma camada de interpretação que é maximização do lucro, né, que é igual ao quê? 5 vezes o lucro por unidade da quantidade de produtos P1 e P2, né, mais 2 vezes a quantidade de produtos P2. Depois, sujeito a restrições. Então, a primeira restrição que aparece aqui é relativa à capacidade de produção da máquina 1, do produto 1, capacidade de produção da máquina 2, e aqui, finalmente, uma terceira e última restrição, que é a capacidade, em termos de tempo, da máquina 3 para processar de forma conjunta os produtos 1 e 2. Só que aqui eu vou gastar 2 unidades de tempo para processar cada unidade do produto 2. Lembrando aí que eu tenho que passar o produto 1 pela máquina 1 e 3, e tenho que passar o produto 2 pela máquina 2 e 3 também. E não negatividade, tá? Não posso ter uma solução com produção negativa, certo? E aí, o que é esse gráfico aqui? Como é que eu chego nesse gráfico? Vou mostrar para vocês o que ele significa e como é que você chega nele, tá? Então, eu vou pegar toda essa álgebra que está aqui, pessoal, e vou desenhar. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é como é que eu resolvo esse modelo. Eu posso resolver através do que a gente chama de método gráfico. Tá? O que é o método gráfico? É simples. Eu vou pegar, vou fazer um plano cartesiano, e aí o nosso plano cartesiano vai ter um eixo x1, que indica a quantidade produzida de produto 1, e um eixo x2, que indica a quantidade de produto 2 que é produzida. Muito bem. Aqui já está marcado, eu fiz um sinalzinho ali com uma canetinha, mas apareceu depois. O que eu posso fazer? Primeiro, eu posso colocar as restrições de não negatividade, ou seja, a primeira restrição que apareceu aqui é x1 maior ou igual a zero. A outra restrição que eu posso descrever é x2 maior ou igual a zero. Então, já estou delimitando o meu espaço de possíveis valores, certo? Para aquele problema. Agora, eu posso também escrever assim, olha, x1, que é a capacidade da máquina 1, menor ou igual a 3, tá? Então, é máquina 1. Lembra lá, ó, x1 menor ou igual a 3 é a capacidade da máquina 1. Posso também escrever x2 menor ou igual a 4, que é a capacidade da máquina 2. Tá? Muito bem. E agora, o que eu tenho aqui? Eu posso, então, digamos assim, pintar a região de possíveis soluções que satisfazem essas duas inequações. Né? Na verdade, 4 inequações ali. Então, este seria o conjunto de possíveis valores, de possíveis soluções, porém, eu não tenho só a restrição da capacidade da máquina 1 e da máquina 2. Eu tenho também a restrição relativa à capacidade de produção da máquina 3. Então, ela vai cortar a nossa região aqui, ó, neste ponto. Então, na verdade, isso vai permitir o quê? Onde é que vai ficar essa interrogaçãozinha aqui, né? Que ponto que é esse aqui? Essa é a pergunta, né? Que se eu fizer um tracejado aqui, um pontilhado, como eu estou fazendo aqui, vai me dar esse vértice aqui, né? E esse outro aqui também, né? Aqui é a interrogação, ó. Onde é que vai ser? Onde é que vão ser esses novos vértices que eu vou obter, né? Então aqui já está fazendo, eu fiz a baguncinha ali. Eu posso obter isso, pessoal, de que forma? Eu posso vir aqui, ó, e falar o seguinte, olha, eu sei que aqui, esse ponto,
O x2 vale 4. Por quê? Porque é o cruzamento dessa restrição vermelha com a restrição roxa. Como é que eu posso obter a primeira coordenada, o valor de x1 para este ponto? O x2 é que fácil, é 4. Então, se o x2 é igual a 4, eu escrevo que este ponto, dado que ele está em cima desta reta, ele tem que obedecer essa equação. Ou seja, x1 mais 2x2 igual a 9. Né? Então, veja que esta inequação, na verdade, ela vai ser atendida na igualdade, porque está em cima do roxo, né? Então, está na igualdade. Então, o que eu faço? Eu substituo o valor de x2 igual a 4 aqui, certo? Nessa igualdade, né? Eu peguei da desigualdade, botei na igualdade. E aí o x1 vai ser o quê? 9 menos 8, ou seja, x1 igual a 1. Este é o ponto de interseção. Deixa eu sair aqui da frente, agora ficou mais fácil de entender, né? Este é o ponto de interseção, tal que a equação x2 igual a 4 e x1 mais 2x2 igual a 9 vão fazer a sua interseção. Então, lembre-se, o que eu fiz? Eu resolvi um sistema linear. Qual é o sistema linear? x2 igual a 4 e x1 mais 2x2 igual a 9. Por que eu não botei menor igual a 9? Porque menor seria fora da reta, abaixo da reta aqui, né? Não é o caso, eu estou em cima da reta roxa, então eu estou na igualdade, certo? Então, é o encontro que aqui, essa coordenada onde está a interrogação, é 1. Então, esse ponto é 1, 4. E por que é importante? Porque isso é uma das possíveis soluções que eu posso sugerir como mix de produção do meu plano de produção. Tá? E aqui, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho 3, né? Por quê? Porque está em cima dessa reta x1 igual a 3. A segunda coordenada eu não sei, é uma interrogação. E aí eu venho e falo o seguinte, olha, como ele também está em cima do roxo, ou seja, eu vou resolver o sistema linear de resultante de você fazer a interseção de duas retas, né? Então, o sistema linear associado à resolução da interseção de duas retas é encontrar o ponto onde essas retas se encontram. Ou seja, x1 igual a 3, né? E substituo aqui na igualdade do x1 mais 2x2 menor ou igual a 9. Com isso, eu tenho que 2x2 é igual a 6, né? O 3 passa para cá, vira 9 menos 3 vira 6, dividido por 2 vira x2 igual a 3. Então, a segunda coordenada aqui é 3 também. Tá? É 3, 3 essa solução. Então, vamos escrever aqui. Esses são os novos vértices que nós temos do nosso conjunto possível de soluções. E aí você fala, mas por que eu me preocupei em descrever esses novos vértices aqui? Né? Porque, na verdade, eu tenho um teorema em programação linear, ou seja, quando o nosso problema tem uma função objetivo linear e restrições lineares, eu garanto para você que qualquer ponto extremo ou vértices do nosso sistema aqui, ó, qualquer ponto extremo ou vértices do nosso sistema, do nosso problema, vai me dar a solução ótima, tá? E aí, no caso, deixa eu sair da frente de novo, que eu estou atrapalhando, eu tenho um ponto extremo que a gente chama. O ponto extremo, pessoal, eu posso calcular o valor do lucro da função objetiva naquele ponto. E aí, o que acontece? Eu vou escrever aqui, ó, lucro com produto 1, cada unidade do produto 1. 5 vezes 1, 5. Mais 2 vezes quantidade do produto 2, 4. Então, 5 vezes 1, 5 mais 2 vezes 4, 8. Vai dar um total de 13. Este é o lucro que eu obterei caso eu venha a adotar esse mix de produção. 1 do produto 1, 4 do produto 2. Já o outro ponto extremo, pessoal, ele é quanto? Ele é, na verdade, uma solução 3, 3. Então, eu vou obter 5 vezes 3, 15, mais 2 vezes 3, 6, 21 de lucro. Então, veja que neste segundo caso, nesse segundo ponto extremo, o nosso lucro será maior, certo? Ah, mas você não testou outras possibilidades? Quais são as outras possibilidades? Eu poderia pegar o ponto extremo do 0, 0. Bom, o lucro aqui é 0, né, pessoal? Nem tem conversa. Aqui, se eu só produzir produto 2, vai ser 8 o nosso lucro. Por quê? 4 vezes 2 dá 8. Agora, se eu produzir só produto 1, aqui, ó, 3 vezes 15 dá 15.
Então, o que acontece? Veja que aqui, esse ponto extremo vai me dar 8, esse vai me dar 15, e aqui vai me dar 21, aqui vai dar 13, certo? Então, nesse caso, eu vou pegar, obviamente, aquilo que me dá maior lucro, o mix de produção 3,3, e aproveita melhor os meus recursos, ok? Esse aqui é um outro ponto extremo, como eu já mencionei, outro ponto extremo com outro valor de função objetivo. Ponto ótimo é o 21. Por quê? Porque eu não consigo melhorar esse valor. É aquilo que, se melhorar, estraga. Se tentar melhorar, estraga, certo? Muito bem. Então, eu já tinha colocado aqui que tem um teorema que fala que o ponto extremo é sempre, um dos pontos extremos é sempre a solução ótima, quando eu tenho função objetivo linear e restrições lineares, tá? E aí vem a questão, mas será que eu tenho que ficar fazendo desenho, enumerando todos os pontos? Nossa, vai dar muito trabalho. E além disso, como é que eu vou fazer desenho quando eu tiver mais de duas variáveis? Porque, veja, duas variáveis deu um plano, um cartesiano. 3 vai dar algo tridimensional. 4, como é que você enxerga, né? Enfim. Então, mas isso é uma preocupação que a gente já vai ver já. Outra forma que eu tenho, além de eu ficar enumerando cada vértice aqui, cada ponto extremo, e calculando a função objetiva, eu posso fazer algo alternativo a fazer isso que eu fiz, essa bagunça toda que eu fiz aqui. Qual que é o alternativo, pessoal? Primeira coisa importante, quando eu tenho uma variável c, ela, na verdade, pode ser, isso aqui é uma função de três variáveis, certo? E aí o que acontece? O valor de z, eu posso botar o valor de z variando em relação a x1 e a x2, ó. Eixo x1 aqui, eixo x2, e qual é o valor de z correspondente? Eu poderia fazer esse gráfico 3D, maravilhoso, tá? Nossa, mas um gráfico 3D, calma, vai ficar mais simples. Por que eu fiz esse gráfico, pessoal? Eu posso chegar e falar assim, olha, eu vou pegar aqui um plano, e esse plano aqui é tal que z igual a 10, certo? Pego esse plano, corto esse gráfico, que é a função lucro, é uma função 3D, e ao cortar, eu vou ter a interseção entre dois planos, o plano referente à função objetivo, aqui no caso que está errado não é minimizar, é maximizar, mas tudo bem, e a nossa, o nosso plano z igual a 10, certo? A interseção de dois planos, pessoal, vai me dar uma reta, vai me produzir uma reta. Faço uma retinha ali, tá? Muito bem. E posso projetar essa reta. Faço uma projeção dela aonde? Ali no plano x2 e x1. Então, eu tenho um plano aqui formado pelo x1 e x2, pelos eixos x1 e x2, onde eu vou projetar esta reta. Tá? Esta reta a gente chama de isotermo, que seria mesmo valor de temperatura, por exemplo, se fosse para medir calor, né? Ou curvas de nível. As curvas de nível são tais, pessoal, que em cada reta o valor de z, o valor da função objetivo, é o mesmo. Então, o que eu poderia fazer? Para indicar a direção de crescimento da função objetivo, eu posso utilizar curvas de nível, certo? E aí, obviamente, você está vendo para onde? Você iria para aquela direção onde as curvas de nível são tal que os valores de função objetiva são maiores, certo? Então, essa é o nosso método gráfico. Eu poderia fazer várias curvas de nível, só que isso também ainda continua sendo caro, né? É extremamente caro, ainda é um problema. Só que o que eu posso fazer? Ao invés de fazer curvas de nível, pessoal, eu posso ter a variação da função. Eu posso calcular o que a gente chama de gradiente. O que é um gradiente? Gradiente nada mais é do que pegar a função e derivar, ou seja, o que é derivada? É verificar a variação da função numa direção, numa variável. É isto. O gradiente vai pegar e vai para cada variável calcular a variação da função naquela variável. Certo? Muito bem. Então, isto é o símbolo do gradiente, é assim que a gente representa. Veja que aqui no caso, eu pego o valor da função, tá? Então, eu vou pegar o gradiente da função, eu pego vario a função em cada variável.
qual é a variação da função em cada variável, ou a derivada da função em cada variável. E com isto eu vou obter um vetor, né? O vetor 5, 2. Ele me dá a variação da função em relação a x1 e variação da função em relação a x2. Por isso que a gente chama de derivada parcial, por isso que é uma derivada redondinha. Somente naquela direção daquela variável, tá? E aí, pessoal, veja o seguinte, eu posso utilizar essa informação como se fosse meu GPS. Ele substitui as curvas de nível e consigo, se eu traçar o gradiente, indicar a direção de crescimento da função em relação a x1 e a x2. Vamos fazer isso? Então, veja aqui, eu tenho as curvas de nível, posso vir aqui e traçar meu gradiente, e justamente ele é perpendicular às curvas de nível. Tudo isso eu consigo demonstrar matematicamente, ok, pessoal? E aí o que acontece? Ao invés de ficar desenhando curvas de nível, eu desenho o gradiente e vou traçando paralelas, perpendiculares ao gradiente. Então, no método gráfico, eu poderia perfeitamente pegar, desenhar meu gradiente e traçar perpendiculares a ele até chegar no ponto mais longe onde eu consigo alcançar, onde eu consigo andar no meu gradiente. E aí, o que eu verifico? Eu verifico que essa retinha por onde passa, ou essa curva de nível por onde passa aqui, essa perpendicular ao gradiente azul, vai me dar z igual a 13. O valor da função objetiva ali é 13. Aqui, a perpendicular que eu tenho é 21. Então, todos os pontos que passam aqui em cima, que caem em cima dessa reta amarela, o valor da função objetiva é 21. E aí vem a questão. Mas qual é o único ponto que é a interseção entre a região factível, ou seja, a região onde meus recursos podem ser utilizados, eu tenho recurso para fazer aquilo, e o gradiente é o maior possível, o valor da curva de nível é o maior possível. É ali no ponto 33. É assim que eu verifico, sem ter que ficar contando ponto a ponto, ou calculando o valor de função objetivo ponto a ponto, onde que é o meu ponto ótimo. E essa noção de gradiente é importante, pessoal, porque isso é usado no que a gente chama de método simplex para achar a solução ótima, tá? E o método simplex, pessoal, ele pode ser usado, mas eu não vou aprofundar, eu não vou entrar, ele só vai ser chamado via função Python, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Calma que ainda não acabou essa. Mas a gente, para quem fez programação linear ou para quem fez pesquisa operacional, deve saber o que é simplex. Se você quiser saber mais sobre simplex, eu vou indicar a página do nosso curso de pesquisa operacional para você entender mais sobre os métodos. Mas se você não quiser, os solvers usam o método simplex para chegar na solução ótima e tem todo um processo para fazer isso, tá? Outras possibilidades que eu tenho que mencionar, pessoal, quando você faz uma resolução de um problema de programação linear, são outros possíveis casos. Então, aqui eu tenho uma solução ótima e única. Deixa eu voltar um pouquinho ali, calma. Você vê que a apresentação já quer encerrar a aula, mas não pode. Espera um pouquinho só. Então, eu tenho aqui a solução ótima. É um possível caso. Eu poderia ter múltiplas soluções, e nesse caso, toda uma aresta teria mesmo valor. É o caso em que o gradiente, a curva de nível está paralelo a uma das arestas que contém a solução ótima, então eu teria múltiplas soluções. Pode acontecer isso, tá? É possível. E eu posso também ter outros dois casos, pessoal, que é a solução ilimitada. Então, nesse caso, normalmente, o problema está mal formulado. Por quê? Porque você pode crescer como se tivesse um lucro infinito, ou seja, tem alguma coisa que não está consistente nas suas informações ou na sua modelagem, ou ainda a solução é inviável. É como se eu falasse para você, olha, essa variável tem que valer maior que 2 e menor que 1. Não dá para ela ser maior que 2 e menor que 1 ao mesmo tempo, tá? Mas o que acontece? Isso é fácil de pegar em consistência quando você tem poucas equações, poucas restrições. Quando você tem muita equação, muita inequação, muita restrição, isso não é tão trivial. Aí você tem que fazer uma verificação lógica, talvez é um pouco mais complicado de detectar esse nível de inconsistência na formulação do seu problema, tá? Bom, próxima aula, pessoal, a gente vai mostrar para vocês como é que você pode fazer em Python o método gráfico, e na outra aula depois do método gráfico, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem usar o método simplex
sem entrar em detalhes do método, só usando o solver do Python para achar a solução desse problema de produção, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E até a próxima aula, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau!